Fausto, onde o assunto é Por que adoecemos, segundo a visão espírita. Vamos então para as breves apresentações. Para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, onde a gente trabalha com algumas terapias como radiestesia cósmica, investigação do inconsciente, Reiki, Shambhala, reflexologia, constelação familiar. Todas as terapias com o intuito de fazer o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Agora é a palavra contigo, Valdo Fausto de Araújo, o bruxo. Gratidão, Márcio. Só gratidão, que Jesus nos abençoe, né? E que eu possa estar trazendo uma reflexão válida que possa chegar ao coração de cada uma das pessoas que vão estar nos ouvindo, né? Eu sou Valdo Fausto de Araújo, trabalho com terapias, eu costumo dizer terapias integrativas, né? A psicoterapia reencarnacionista, apometria, homeopatia, fitoterapia, magia, cristaloterapia, barra axis e etc. Trabalho no consultório e também na casa espírita chamada SEP. Já tem alguns aninhos aí que eu venho caminhando, fazendo essa trilha, né? E eu sempre digo que é um poço sem fundo. Quanto mais você se permite mergulhar, mais água você tem para tirar desse poço. Então esse é o nosso caminhar. E aí, Valdo, por que adoecemos, segundo a visão espírita? Então, vou tentar trazer alguma reflexão aqui, né, Márcio? Muito mais para a gente poder refletir e pensar. Não sou nenhum especialista, mas a gente vem trabalhando nessa linha, na seara aí espírita, há mais de 30 anos e com esse trabalho de cura, né? De cura espiritual, além das terapias que a gente vem fazendo, né, ao longo da caminhada. Então, eu vou primeiro apresentar algumas ideias aqui, e aí, para a gente poder imaginar, né, eu vou estar trazendo a reflexão da questão da saúde de acordo com o ponto de vista da OMS, Organização Mundial da Saúde, e depois que eu apresentar o conceito da OMS, eu vou fazer uma pequena fala sobre a minha visão em relação a isso, o sentido da vida na visão espírita, como é que nós deveríamos estar aqui nesse mundo, né, de acordo com a visão espírita, trazer um pouquinho uma reflexão sobre a origem da palavra doença, a doença vista pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a diferença entre saúde e doença, segundo a OMS, o que as doenças significam, né? O significado das doenças de acordo com o espiritismo, os tipos de doenças espirituais, quais são elas, né? Que tipo que são, como saber se a doença é espiritual ou se não é espiritual, por que nós adoecemos, né? Vou trazer uma fala, uma reflexão sobre isso, e se der tempo, né? Assim, como se curar de uma doença espiritual, quais são os caminhos, o que fazer. E, por fim, eu vou trazer uma relação de doenças e suas aparentes origens do ponto de vista da metafísica. Eu esqueci de falar na apresentação ali, né? Mas eu também fiz curso de metafísica da saúde com Val Capelli, né? Meu querido Val Capelli, eu sou, assim, eternamente grato por todos os conhecimentos que ele me trouxe, né? E pela sua sabedoria, pela sua parceria, pela sua criatividade em estar nos passando as informações. Então, eu vou estar trazendo alguma coisa nessa linha. Vamos lá. Por que adoecemos, né?
Um dos motivos que nos leva à doença é porque nós desistimos de nossos sonhos. Nós somos seres que nascemos para sonhar. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, enquanto espíritos, somos perfeitos. E como seres perfeitos, nós temos muito o que sonhar. E ao longo da vida, no caminhar da vida, a gente vai deixando esse sonho para trás. E aí isso acaba nos levando a uma doença, né? Nós adoecemos por guardar rancores. Aqui tem uma parcela muito grande de adoecimento na população humana, sobretudo a população brasileira, porque parece que a gente faz questão de ir colecionando rancores ao longo da vida, né? Nos faz adoecer viver no passado. E é muito comum a gente encontrar as pessoas dizendo assim: quando eu estava na ativa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E hoje em dia não estou valendo nada. Então, o que significa? A pessoa está lá no passado, remoendo esse passado e não atualiza. Então, é muito importante que a gente esteja sempre fazendo o exercício de desbloquear e de atualizar a nossa atuação, a nossa vida, tudo que a gente faz. Também adoecemos por apego, né? Apego. A gente tem dificuldade em largar mão, de fechar ciclo, de deixar as coisas irem, de deixar a vida fluir. Se eu deixo a minha vida fluir com leveza, com facilidade, glória, até um paradigma, vamos assim dizer, da Barra Axis, né? É um enunciado da Barra Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se você consegue fazer isso, automaticamente você está se afastando das doenças. Agora, se você não consegue fazer isso, se você não consegue colocar isso em prática, né, você vai, ao longo da sua vida, você vai estar cada vez mais caminhando para a doença. E aqui me faz lembrar quando eu tive Covid, né, que eu assumi o Covid, ele foi um pouco complicado, né, foi bem delicada a situação. Mas enquanto eu estava lá na cama, naquele quadro bem debilitado, eu ficava o tempo inteiro, sei lá quantas vezes, era o dia inteiro, todo momento que eu estava desperto e consciente, né, da minha responsabilidade, eu repetia a frase. Uma frase que eu criei naquele momento, né? Código, alma, consciência querida, cura o meu corpo. Código, alma, consciência querida, cura o meu corpo. Então, eu ficava repetindo isso inúmeras vezes, com leveza e sem apego, né? Se fosse do meu merecimento, como foi, eu seria curado. Se não fosse, eu estava entregue, né, para os desígnios de Deus para fazer o que tinha que ser feito. Então, nós ficamos apegados a objetos, ficamos apegados a bens, ficamos apegados às pessoas, e isso vai nos adoecendo, né? Nos adoece também por trabalhar em coisas que nós não gostamos. Ou seja, a gente exerce determinada profissão, não por gostar, mas sim para ganhar dinheiro, né? Então, você vai fazer determinada faculdade, vai exercer determinada profissão, pensando em ganhar dinheiro, não para uma realização interna, uma realização pessoal sua. Nós nos adoecemos por adotar problemas alheios. Nós adoramos colocar uma mochila nas costas, né? Uma mochila de pedras pesadas, e sair arrastando essa mochila para a ladeira acima, como se isso fosse um problema nosso. E não é.
problema do outro é do outro. Você pode estar ali do lado com compaixão, né? Você pode estar ali do lado para dizer, eu estou aqui para te auxiliar no que for possível, mas o problema é seu, você que tem que carregar. Você tem que pôr o pé na estrada e dar o primeiro passo. Eu vou estar aqui para te acompanhar, né? Eu vou estar aqui para te dar o suporte. E não querer carregar o que é do outro, porque não, se eu der conta de carregar o que é meu, já está de muito bom tamanho. Também adoecemos porque nós suprimimos emoções. Quantas vezes, né? E isso aqui começa, esse suprimir emoções, começa lá quando a gente ainda é criança, né? Que às vezes você vai chorar e o adulto aponta o dedo do seu nariz e fala, cala a boca, cala, não é para chorar, né? Ou seja, guarda a sua emoção. Ou às vezes também quando você está muito feliz numa situação ainda quando criança, você está muito feliz, brincando, saltitante, o adulto chega e corta a sua alegria. Então, nós, por termos essas emoções, né, contidas, por não poder expressar essas emoções, né, engole o choro, engole o sorriso, não é hora de rir. Isso também nos traz adoecimento. E, por fim, né, nós nos adoecemos por termos medo de arriscar. A gente vive muito na ótica do julgamento do outro, né? Então, o que é que o outro vai pensar? O que é que o outro vai pensar de mim? O que é que o outro vai fazer? E esquece da gente. Então, nós não temos que ficar preocupados com o outro. A gente tem que preocupar com a gente. Aquilo que é benéfico, aquilo que é bom, né? Automaticamente, se é bom para mim, se é benéfico para mim, vai ser para o outro. Então, quando eu tiro o olhar, né? Quando eu tiro o foco do meu umbigo e começo a ver o meu entorno, aí as coisas ficam mais fáceis e eu arrisco com maior tranquilidade, com maior sabedoria. Bom, isso aí é em linhas gerais, né? Agora vamos ver um pouquinho sobre a questão da saúde. Não tem pergunta não, né, Márcio? Tem uma pergunta aqui, Walter. Posso mandar aí? Sim, pode. Márcia, segundo a visão espírita, por que temos hérnia de disco na lombar? A coluna, né, lombar, o que ela simboliza? Ela simboliza a nossa sustentação. E a região lombar é o nosso enraizamento. Se está tendo uma hérnia de disco, está tendo alguma coisa ali, a pessoa com uma certa porcentagem, né? Isso não vamos dizer que isso é 100%, mas o que a gente vê em relação a isso? A pessoa está com dificuldade de enraizar, com dificuldade de realizar os seus sonhos, é insegura, falta equilíbrio na vida. Em linhas gerais é isso. Tá? Bom, a saúde. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, né, saúde para ela é o bem-estar físico, mental, social, completo. Completo, 100%. Perfeito. E não meramente a ausência de doença ou doenças. Eu tenho uma restrição em relação a esse conceito, porque a OMS coloca como completo bem-estar físico, mental, emocional, psíquico, espiritual. Eu não concordo com esse conceito. Não sou ninguém, né? Mas mesmo não sendo ninguém, eu coloco a minha opinião.
não é completo. Eu tenho um gradiente. Porque veja o seguinte, eu posso estar perfeito, eu posso estar sadio, por uma indisposição de fígado ou de estômago, eu tive alguma comida diferente que eu comi, me deu dor de cabeça. Então, o fato de estar com dor de cabeça não significa que eu não estou sadio. Eu estou sadio, só que estou com um gradiente ali de uma dor. Então, do meu ponto de vista, né, quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de um gradiente de bem-estar físico, mental, emocional, psíquico, espiritual, e eu ainda ouso mais, eu falo sexual. Por quê? Porque você pode estar muito bem, mas você pode estar com um distúrbio sexual que está te atormentando. Você não está doente. Você simplesmente está com alguma coisa ali que não está encaixada, né? Ou, de repente, você está muito bem fisicamente, mas você está chateado, você está triste, você está deprimido, porque morreu alguém, né? Morreu um parente seu muito próximo, e isso está te deixando assim, triste, magoado. Você não está doente, você só está ali num quadro. Então, por isso que eu não concordo com esse conceito da OMS e coloco como sendo um gradiente, né, de bem-estar, tanto físico, e nós sabemos que a nossa condição física é uma vibração densa, é uma vibração desse corpo, né? E quando nós falamos de bem-estar espiritual, nós estamos falando de uma vibração muito leve, uma vibração muito suave. Então, nós temos o físico, de que é denso, que é uma vibração muito forte, muito densa, e temos o espiritual, que é uma vibração suave, né? Muito menos densa. Temos um gradiente aí de bem-estar mental. Esse mental aqui é o nosso sexto sentido, a nossa percepção extrasensorial, a nossa telepatia. E também temos um gradiente emocional, que é saber lidar, né, com as nossas emoções. Inclusive, hoje a gente tem aí o Goleman, né? Ele traz para a gente a inteligência emocional. Então, já começaram a dar uma atenção para esse aspecto de uma forma mais acentuada. Certinho? Bom, qual que é o sentido da vida na visão espírita, né? A vida para o espiritismo é a vida do espírito. O espírito, lembrando que o espírito ele é imortal. Ele vem, eu brinco muito, né? Eu falo encadernação. Nós temos várias encadernações. Nós somos uma enciclopédia, com vários volumes. A cada vez que nós viemos, a gente escreve um volume, né? Então, quando fala de vida do espiritismo, a gente não está preocupado com a nossa vida aqui, agora, nessa encadernação que a gente está escrevendo. A gente tem uma preocupação mais ampla, né? Então, a vida é a vida do meu espírito, é a vida da minha enciclopédia. Então, eu preciso, em um determinado momento, né, nesse volume que eu estou escrevendo agora, eu posso muito bem não só cuidar desse volume, como os volumes futuros e os volumes que foram pré-escritos. Eu posso estar mudando esse padrão vibratório aqui para poder consertar aqui. Então, a visão espírita da saúde, ela nos traz isso, né? E lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec, né, ele traz para a gente todos os ensinamentos sobre o ser espiritual. Portanto, podemos afirmar que o verdadeiro sentido da vida para o espiritismo é o progresso do ego, esteja ele na condição de encarnado ou desencarnado.
nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nosso espírito, ele é perfeito, é sem mácula. Mas o nosso ego, a cada tomo que nós escrevemos, a gente vai estar maquiando, colocando uma máscara de acordo com esse livro que nós estamos escrevendo. Beleza? Qual a origem da palavra doença? Doença, né? De onde é que vem isso? Doença vem de dor. Então, a origem disso vem lá do latim dolentia, que significa sentir, causar dor, afligir-se, significa padecimento. Então, doença é isso, né? E muitas vezes, o que a gente não consegue perceber, e a visão espírita nos dá essa condição para isso, quando a gente enxerga isso com mais profundidade, porque muitas vezes a gente fala, eu sou espírita, mas na verdade você não é espírita coisa nenhuma, né? Não é fácil ser espírita, assim como também não é fácil ser qualquer outra religião. Mas, sobretudo, o espiritismo, ele é mais difícil de ser colocado em prática, apesar de ser simples, porque o principal ensinamento é que possamos amar o outro como nós mesmos, amar o outro como Jesus nos amou. Isso não é fácil, porque enquanto está tudo às mil maravilhas, é fácil, mas olha que o outro pisa no seu calo, a primeira pisada que ele der, você já não vai vê-lo, né, com essa amorosidade. Normalmente não é assim. E aí, para mim, o grande ensinamento da doença é qual o aprendizado? Eu fiquei doente agora. Que aprendizado é este? O que é que eu tenho que aprender com essa doença? E essa é a visão que nós deveríamos ter, né, enquanto espíritas. A doença, ela vem para nos mostrar algum desacerto, algum desalinhamento, alguma desfrequência, se é que eu posso falar esse termo, né, do nosso corpo. Alguma parte do nosso corpo não está vibrando de acordo com a lei divina. E aí a doença vem para nos dar uma sacudida e dizer assim, opa, presta atenção, olha isto, veja isto, o que você pode aprender com isso? Então a doença, ela não é punição, a doença é alerta. A doença é um alerta para mostrar que no meu corpo alguma coisa está errada. E essa alguma coisa que está errada no meu corpo pode ser em função das minhas atitudes, do meu comportamento, do meu temperamento, da minha forma de estar no mundo. Certo? Bom, o que a OMS nos fala da doença, né? A OMS disse que doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Em geral, a doença é caracterizada como ausência de saúde, um estado que, ao atingir o indivíduo, provoca distúrbios em funções físicas e mentais. Pode ser causada por fatores exógenos e por fatores endógenos. O que são fatores exógenos ou exógenos? Ex, de fora, que veio de fora. Pode ser uma raiva. A raiva é alguma situação que me deixou com raiva. Então, por que eu me permiti ficar com raiva? A situação veio de fora, mas eu devo ter maturidade suficiente para que essa raiva não me atinja, né? Então, aí a maturidade é minha. O fator, a outra pessoa fez aquilo, mas ela não fez aquilo para me provocar raiva. Ela fez aquilo porque tinha que fazer. Na cabeça dela, ela tinha que fazer. Quem está ficando com raiva sou eu.
Então, eu tenho que me cuidar, eu tenho que mudar a minha direção, minha forma de ser e minha forma de estar. É aquela mesma coisa, né? Do perdoar. Por que eu tenho que perdoar? É porque eu permiti que o outro me magoasse. Porque se eu não permitisse, eu não seria magoado. E eu não sendo magoado, eu não tenho que perdoar. Então é muito mais fácil você não deixar ser magoado, né? E a mesma coisa é aqui. Então, os fatores exógenos, pode ser isso. Ou poderá ser um agente patogênico. Por exemplo, um vírus, uma bactéria, o Covid. Está aí, né? O Covid veio aí para nos ensinar um monte de coisa. Nós fomos reprovados. Nós fomos reprovados nesse ensinamento do Covid. Tanto é que o Covid persiste. O dia que nós, enquanto população, enquanto humanidade, compreendermos a lição do Covid e fazermos a nossa reforma íntima, né, nossa reforma interna, com profundidade, porque muitas vezes a gente faz, mas faz só na superfície, o dia que a gente conseguir fazer isso, o Covid vai embora. Não vai ter mais espaço para ele. E por que o vírus vem e nos ataca? Algum desbalanceamento, algum desregramento, alguma frequência fora de ordem está no meu corpo. Por isso ele chega e ataca. Então, isso são os fatores exógenos ou exógenos, né? E os endógenos são os que estão dentro de mim. E esses que estão dentro de mim são os fatores internos do meu próprio organismo. Falta de alimentação ou excesso de alimentação, como é que fala? As emoções, os sentimentos, o vitimismo, que hoje é a maior doença que a gente tem no mundo, é o vitimismo, a gente adora ser vítima. E isso é um fator interno, porque você pode escolher não ser vítima. Aliás, você escolhe ser vítima ou não ser vítima. Aí é uma questão mesmo de escolha, né? Então, quando você escolhe ser vítima, você está atraindo um monte de coisas para você. E você ainda pode ter um fator endógeno, que são fatores genéticos, fatores hereditários, que não são seus, mas pertencem ao seu sistema. Porque você herdou, né, uma anomalia que está aí no campo energético da família, por exemplo. Uma síndrome de Down, por exemplo, hemofilismo, daltonismo. Isso são questões internas herdadas, porque não dependeu de você, mas dependeu do gene que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Então é genético. E ainda pode ter uma causa desconhecida, né? Tanto interna quanto externa. Tá? Então, a doença, ela, resumindo, a doença ela pode ter um fator exógeno ou endógeno. Exógeno, tudo aquilo que veio de fora, e endógeno, tudo aquilo que nasceu de você mesmo. Certo? Qual que é a diferença entre saúde e doença para a OMS? A Organização Mundial de Saúde diz que a saúde diz respeito ao perfeito bem-estar físico, mental, social do indivíduo. E não a ausência de doença, conforme nós já comentamos lá atrás. E para a OMS, a doença se caracteriza como um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o indivíduo, alterando seu estado normal de saúde. Foi o que eu falei. Você adoece, o seu campo vibracional bagunça. Quando eu contraí o Covid, né, como eu tenho todas as comorbidades, todas as minhas taxas dançaram bonitinho. Ela fez assim. Pressão foi 9/6, ficou um tempão 9/6. O diabetes foi lá para cima, desregulou tudo. As taxas hormonais virou uma bagunça, tá? Aí foi quando eu fiquei sabendo disso através dos exames
foi quando eu comecei a dar um comando, código alma, consciência querida, cura o meu corpo. Se foi isso, ou se não foi isso, que me permitiu que eu fizesse a travessia do Covid e estivesse aqui hoje para falar para vocês sobre isso, eu não sei. Mas eu usei naquele momento, eu usei lá os 33 comprimidos que o médico passava, as 2 bombinhas 2 vezes por dia e a injeção todo dia. Mas eu não tomei só isso. Eu tomei os meus macros, que a minha mulher fala, os seus macros. Eu tomei os meus chás, eu tomei homeopatia, eu fiz comandos mentais, eu fiz comandos, vamos chamar de comandos quânticos sobre o meu corpo. Eu tomei banho em água morna para poder baixar o quadro de febre, que nada baixava. Então, eu usei um arsenal de coisas. O que foi que teve feito, eu não sei dizer para vocês, mas eu tenho certeza que o conjunto de tudo isso que eu usei deu efeito, porque eu estou aqui hoje falando abobrinha. Né? Eu poderia não estar mais. Então, se foi merecimento ou se foi dívida, eu não sei. Eu só sei que não me quiseram, não me aceitaram, me mandaram de volta. Eu fui reprovado. Volta lá. Não é hora. Volta, plano terra te chamando. Volta, volta, volta. E eu fui obediente, eu voltei, estou aqui. O que as doenças significam, né? As doenças são manifestações do inconsciente que precisam sinalizar questões internas mal resolvidas. É tudo o que eu venho falando desde o início até agora, né? As emoções em deficiência, o excesso, resistência às mudanças e padrões limitantes de comportamento são alguns fatores que levam ao desequilíbrio emocional e desencadeiam as doenças. Então, nós temos uma infinidade de doenças ligadas ao aspecto emocional. Nosso aspecto emocional se desequilibra, automaticamente nós entramos no quadro de doença. Acabei de atender uma pessoa, né? Toda terça-feira, às 8 horas, eu atendo essa pessoa que é síndrome do pânico. A queixa dela é síndrome do pânico. E o que eu tenho percebido? O que gerou a síndrome do pânico dessa pessoa é um monte de fatores que foram sendo somatizados ao longo da vida. Consequentemente, chega um momento em que o organismo não dá mais conta de lidar com isso. E aí, entre aspas, ele dá uma explosão, né? E nesse caso da síndrome do pânico, a explosão qual que seria? A pessoa entra num processo de medo, de muito medo. Tudo para ela traz medo. E por que tudo para ela traz medo? Insegurança. Está faltando aterramento. A pessoa precisa se aterrar. Ela precisa mergulhar para dentro da terra e deixar as suas raízes crescerem. O povo celta dizia que nós éramos igual uma árvore. A nossa cabeça é a copa da árvore, que está ligada ao mundo espiritual, né? Ao mundo sutil. O nosso corpo é o tronco e os nossos pés são as raízes. Então a gente precisa fincar esses pés na terra para deixar essas raízes descerem, para buscar os nutrientes que nós precisamos. E quais são esses nutrientes? São as energias telúricas, a energia vindo da terra. Daí ser muito importante você se dar o direito de ficar descalço. O Márcio me conhece, sabe disso. Eu praticamente vivo 24 horas descalço. É raríssimas as ocasiões em que eu uso sapato.
Quando eu tenho que calçar, normalmente eu calço chinelo ou sandália. Mas há umas situações que você precisa calçar sapato. Por exemplo, eu vou fazer uma cerimônia de casamento. Não vai ficar legal chegar lá de chinelo ou chegar descalço. Aí, nesse caso, tem que usar o sapato. Né? Eu vou numa festa, eu vou num casamento, por exemplo. Né? Eu não vou fazer cerimônia, mas eu vou participar. Também não fica legal chegar lá descalço. Vou ter que usar sapato. Ou seja, tem algumas situações sociais que eu preciso atender a esta demanda. Mas, fora isso, eu devo sim ficar descalço para poder descarregar a energia na terra, para poder sugar essa energia telúrica, que é a energia da mãe, que é a energia do acolhimento, que é a energia que me traz o alimento que eu ingiro todos os dias. E, ao mesmo tempo, poder deixar que essa Mãe Terra massageie a sola do meu pé. Há quanto tempo eu tenho que ficar descalço? Bom, eu fico o dia inteiro. Mas se você ficar 5 minutos por dia, já é o suficiente. Antes 5 minutos do que nada. Então, chegou do trabalho em casa, arranca o calçado, anda descalço dentro de casa. O Covid veio nos ensinar isso. Todos nós estávamos fazendo. Agora, como o Covid está mais ameno, as pessoas têm esquecido disso. Eu, muito antes do Covid, há 30 anos passados, eu já tenho esse hábito. Eu não entro dentro de casa calçado. O calçado fica do lado de fora. Né? Por quê? Porque eu adoro ficar descalço. E ficar descalço é uma forma de tratamento também. Para você descarregar as energias, descarregar as tensões que você recebeu ao longo do dia. E, ao mesmo tempo, se refazer, relaxar. Né? Ou então pisa na grama. É importantíssimo que você abrace uma árvore para poder trocar a energia com a árvore. É importante, isso faz muito bem, isso cura muitas, entre aspas, anomalias do nosso ser. Né? Tem uma pergunta aqui, Valdo, do CS Marcos. O que podemos desenvolver ao alimentar sentimento de injustiça? Boa pergunta. O que pode desenvolver? Tudo. Cada organismo reage de uma forma. Então, quando você absorve esse sentimento de injustiça, o que você está fazendo? Você está bloqueando o seu campo vibracional de saúde. E automaticamente você pode estar ganhando. Hoje mesmo eu disse, nós compramos as doenças gota a gota. Então você fica alimentando esse sentimento de injustiça, você está comprando gota a gota, ou moeda a moeda, um câncer. Você pode estar comprando gota a gota, moeda a moeda, um aneurisma, um infarto, né? Justiça e injustiça tem muito a ver com cardíaco. Então você pode estar comprando um infarto, pode estar comprando um aneurisma, e de repente pode não comprar nada. Por favor, não vá pensar que tudo isso que eu estou falando, nessa pequena contribuição que eu estou trazendo, isso seja fatídico. Não é. São possibilidades. Nós vivemos num mundo de possibilidades. Agora, se existem as possibilidades, isso significa que uma hora ou outra pode vir a acontecer. Então, se você tem um caminho de evitar isso, é melhor, não é? Então, viver um mundo de injustiça, sai fora disso. Porque muitas vezes a gente fica ali alimentando e retroalimentando aquela injustiça porque nós estamos sendo convenientes com a situação ou porque nós estamos tendo algum ganho secundário. E a gente precisa enxergar isso de uma forma mais ampla e dar um loop e conseguir sair fora dessa injustiça. Tá? Nem que você tenha que mudar a sua vida completamente. Tipo,
A injustiça é do trabalho, eu dependo do trabalho para ganhar pão. Ok? Beleza. Mas você pode deixar de exercer aquele trabalho e procurar um outro trabalho. Exercer uma outra função e ganhar o seu dinheiro honestamente de uma outra forma, sem estar envolvido nessa injustiça. Bom, Valdo, já que não tem nenhuma pergunta, vou fazer uma pergunta para ti. Qual a sugestão, né, uma dica para se manter saudável e não adoecer em todos os aspectos, físico, emocional, mental, espiritual? Qual sugestão tu dá para nós aí? Márcio, no dia mais crítico do Covid, que eu estava assim, muito mal mesmo, a Lília desorientada, aí ligou para o médico falou assim, leva para o hospital imediatamente. Aí em seguida o outro médico liga e não leva para o hospital, deixa em casa. Se levar para o hospital ele não volta. Aí a Lília ficou assim, meio perturbada, você pensa, a Lília, você sabe o tanto que ela tem equilíbrio, né? Ela chegou para mim muito assim, serenamente, né? Chegou lá na beira da cama e falou para mim, eu não sei qual caminho seguir. Aí eu falei para ela, segue o mais simples. Aí ela falou assim, mas eu não sei qual é o mais simples. Aí eu respondi, confia em Deus. Então, qual o conselho? Qual o caminho? Faça tudo que for possível, que está na sua alçada, que está na sua responsabilidade, faça tudo com leveza. E sempre alinhado com o Criador. Se você alinha com o Criador, você não abre frequência para a doença, porque a doença é desarmonia e o Criador é a harmonia perfeita. Então, se eu poderia te responder isso, a única forma que eu vejo de estar respondendo é esta. E aí as pessoas podem dizer assim, mas isso é religião, isso é aquilo, aquilo outro. Não. Nós somos seres, nós, qualquer um de nós, somos seres altamente transcendentais. E isso que eu estou falando, confiar em Deus, é dizer assim, transcenda isso tudo que você está vendo aqui e veja isso de uma outra forma. Ah, mas nesse mundo, vivendo nessa cidade poluída que eu vivo, vivendo nesse ambiente torpe, vivendo isso, vivendo aquilo, isso está fora de você. A doença, ela pode vir por fatores que estão de fora? Pode. Se você sair da sua frequência vibracional. Então, se você manter sua frequência vibracional, muito dificilmente você vai adoecer, tá? Isso é a ideia, a reflexão que eu faço nesse momento em relação a essa pergunta. Mais uma pergunta aqui, Valdo, uma pergunta minha. Quais as lições, quais os aprendizados que você teve depois de pegar Covid? O que ficou aí de ensinamento? Fala para nós. Mas o grande ensinamento, trabalhe menos. Só que eu vou te dizer uma coisa, apesar de ter aprendido isso, apesar de ter colocado isso em prática nos primeiros meses, hoje em dia minha vida voltou àquela loucura de antes do Covid. Só que aí o que acontece? Voltou àquela loucura? Voltou. Só que eu não estou mais, como falo, eu não estou mais empenhado, eu não estou mais preocupado que eu tenho que dar conta. Entendeu? Tipo, lá no céu, vai ter a palestra assim, assim. Aí eu me revirava do avesso para poder estar presente na palestra, para poder representar o cérebro, por exemplo. Né? Aí eu pedia para alguém ir, alguém não podia ir, aí eu ia para tapar buraco. Ou então, tipo assim, tinha uma tarefa, não aparecia um trabalhador, eu corria lá para tapar buraco. Homeopatia, você mesmo. Você toma homeopatia que eu faço indicação, a sua homeopatia deve estar no mínimo uns 30 dias atrasada, que eu não te mandei a nova receita. Se fosse antes do Covid, eu estaria aqui de madrugada para mandar para você a receita no dia que tinha que mandar. Depois do Covid,
Não deu. A hora que der, a hora que eu conseguir, eu mando. Então, estou lidando com isso de uma forma leve, muito leve. Se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Se o Márcio Iga assumir um compromisso e na hora H ele pula fora, o compromisso é do Márcio Iga, não é meu. Não é do Valdo. Então, eu estou procurando lidar, né? O grande aprendizado para mim foi esse, porque o convite para mim foi trabalhe menos. Você está trabalhando demais da conta, você está indo além dos seus limites. E, lógico, eu voltei a tomar os cuidados que eu tinha antes, né? Porque durante o período do Covid, eu fiquei até setembro me tratando homeopaticamente, com os meus chás, com as minhas ervas e tal, não sei o quê. Aí, quando foi em setembro, estava todo mundo relaxando, eu pensei, já cuidei muito, não peguei, já passou o perigo, aí eu dei uma relaxada, né? Às vezes dirigia sem máscara, saía para a rua sem máscara, eu só usava máscara nas aglomerações, e aí, quando foi em janeiro, eu peguei o Covid. De lá para cá, no Covid, eu comecei a tomar homeopatia específica para o Covid, né? E de lá para cá eu não parei. Eu voltei a tomar os meus chás, as minhas ervas, comer os meus matos, como diz a Lívia, que é uma forma de me manter saudável e ao mesmo tempo de me fazer bem. Então, psicologicamente, isso também te ajuda, tá? Legal, Valdo. Grato pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui. Antes disso, bem-vinda minha amiga Tatiane, de Rondonópolis, Mato Grosso. Bem-vinda, Tatiane. Uma pergunta legal. do Dr. Cacarecos. Como poderíamos diferenciar a doença física da espiritual? Acho que é o que eu vou estar falando daqui a pouco, no próximo. A próxima fala minha, tá? Deixa eu só terminar isso aqui que eu já vou responder. Como chama a pessoa? Tá aqui como Florista Cacarecos. Tá. Daqui a pouco eu te respondo, Florista. Só um minutinho. Qual é o significado da doença, né? Na visão espírita, né? Dentro do espiritismo. Doença é algo complexo, sabemos muito pouco sobre suas verdadeiras origens, mas podemos dizer que ela está relacionada a um momento de transformação do corpo espiritual, quando este procura eliminar os seus desequilíbrios internos. Fazem parte das experiências humanas, muitas delas são criadas na mente humana. O Espiritismo vem para desvendar as causas das dificuldades que são vividas pelos encarnados. Com isso, traz uma nova ótica e ilumina os caminhos daqueles que visam melhorias para os seus males. É o que eu estava dizendo aqui, né? E quando eu estava falando sobre isso aqui, eu lembrei de quando eu tive pneumonia, há muitos anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos, não lembro, que foi uma pneumonia energética, não tinha vírus, não tinha bactéria, não tinha nada. Mas eu fiquei muito mal, fiquei parece 17 dias internado, e naquele momento lá da internação, não sei se você lembra, Márcio, acho que a Lívia chegou a te contar isso. A Lívia estava me acompanhando lá um dia de madrugada, eu arranquei o soro lá em cima, né? E aí o soro começou a cair na minha cara e eu, em delírio eu falava, sai que delícia, cachoeira salgada. E a Lívia ficou muito brava comigo, como que eu tinha feito aquilo. Só que naquele momento eu estava me iniciando no xamanismo. Então, naquele momento, aquela doença minha lá foi para a iniciação do xamanismo. Eu tenho uma outra desconfiança em relação ao Covid. Eu tenho sentido que o Covid na minha vida, ele apareceu também como uma iniciação, uma mudança de nível e de consciência. Porque eu tenho percebido algumas coisas na minha vida depois do Covid que, assim, não está legal. Você lembra o tanto que eu era carnívoro, né, Márcio? Depois do Covid, o que eu tenho percebido? Eu não tenho mais tolerado carne. Às vezes tem hora
que eu vou comer carne, me dá nojo. Falei isso para a Lívia ontem. É um pecado, mas, tipo assim, às vezes tem hora que eu vou comer frango, eu fico com nojo do frango. Outro dia nós fomos comer churrasco, aí eu tive nojo do churrasco. Então, assim, parece que meu organismo não está muito apetecendo carne. Então, eu acredito que isso seja alguma coisa em função do Covid. Eu estou aguardando, né? Como no momento da pneumonia, eu só fui ter a clareza de que eu tinha me tornado um xamã através daquela pneumonia, muito tempo depois, eu ainda estou aguardando para ver se eu recebo alguma informação nesse sentido. Tá? Então, veja, quais os tipos de doenças espirituais? Ansiedade, ataque de pânico, cansaço, falta de energia, crises não diagnosticadas, depressões, doenças físicas, psíquicas ou psicossomáticas, dores generalizadas que não encontrou a causa, dores nas costas, insônia, fobia, hipoatividade, mal-estar generalizado, medos, mudanças constantes de humor, ouvir vozes, pressão no peito, problemas recorrentes quando não tenha, fez todo o exame e não descobriu qual que é a causa, né? Uma hipersensibilidade a um ou mais assuntos, perda, né? Perda, as várias perdas, pode gerar um estresse, pode gerar uma tristeza, e especificamente a epilepsia, hiperatividades e ideias de suicídio, normalmente são patologias kármicas. Normalmente, tá? A falta de paciência, né? Como saber se a doença é espiritual? Quando há falta de paciência, quando há irritação, quando há fragilidade emocional, pensamentos negativos, bocejo excessivo, dores em algumas regiões do corpo, quando descartadas as causas médicas, podem ser sinal de que você precisa de uma ajuda espiritual. Então, assim, tem como a gente taxar, falar assim, isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual? Não. A gente precisa de uma análise dentro de um conjunto, de um contexto, para saber se isso é de ordem espiritual ou se não é de ordem espiritual. E muitas vezes nós também somos intuídos, né? De que aquilo é uma questão espiritual e que precisa ir para a casa espírita tratar. O melhor caminho, né, quando você está diante de uma situação dessa, o melhor caminho é você se permitir tratar com o médico da terra, porque se Deus deu ao homem inteligência para estudar medicina, para se tornar médico, é porque é necessário. Em determinados momentos, em determinadas situações, é necessária a atuação desse profissional. Tá? Deus não iria dar a ele inteligência para ficar solto aí. Né? Então, eu me trato homeopaticamente, mas quando há necessidade, eu tomo medicamento alopático. Certo? A gente não pode ser radical, ou só aqui ou só ali. É melhor a gente encontrar o caminho do meio. E quando a gente encontra o caminho do meio, as coisas ficam mais fáceis, né? A vida torna-se mais leve. Qual foi a pergunta mesmo da Regina? Como saber se é uma doença física ou espiritual? Ah, tá. Então, eu acho que agora, quando eu expliquei isso aqui, eu já falei para a Regina, já esclareci, tá? Bom, gente, então, por que nós adoecemos, né, espiritualmente? A causa da enfermidade está no interior da pessoa, em sua condição psicoemocional, e principalmente no sentimento do doente. Então, é muito importante, nós que trabalhamos com terapia, é muito importante quando a pessoa chega, você tentar entender o sentimento dela, da doença dela.
Porque ao entender o sentimento da doença, você vai descobrir o porquê, né? Ou o que levou ela a ficar doente. Muitas vezes é o talento, né? Qual é o talento na vida dela que ela deixou de exercer? Lá atrás eu falei, qual o sonho? A gente vai abandonando os nossos sonhos. Então, sonho nesse sentido. Qual é o talento que eu não estou fazendo? Teve uma pessoa que veio fazer PR comigo, Márcio, que ela, em 10 sessões, ela deu um loop na vida dela e era síndrome do pânico. Mas por quê? Porque nós descobrimos qual foi o talento que ela deixou de exercer ao longo da vida dela. Lógico, ela foi lá, ela acessou informações muito contundentes, onde ela estava sintonizada, os mentores fizeram os desligamentos, né? E aí, nesse momento, a gente percebeu que ela tinha deixado de lado o talento, ela reassumiu o talento dela e virou outra pessoa. Você, como diz ela, eu tratei durante 19 anos como psiquiatra e eles não resolveram o meu problema. E você, em um mês, resolveu. Eu não resolvi. Quem resolveram foram eles. Eu só fui um instrumento para poder te auxiliar nisso, né? Então, o motivo de nós nos adoecermos é exatamente isso. São os nossos conflitos interiores que vêm nos perturbar negativamente, fazendo com que o nosso campo vibracional vire uma bagunça e, a partir daí, possa chegar os agentes patógenos, né? Externos, ou despertar os agentes patógenos que estão dentro de nós. Bom, Márcio, fica faltando... eu vou falar de como se curar, né, dessas doenças espirituais, vou trazer uma fala, e não vai dar para falar das relações das doenças, né? Cada doença, qual que é o princípio metafísico que está por trás dessa doença. Então, como nós devemos... Então, o que você acha? Para a próxima terça-feira, você continua, então, da continuidade aí. Fechado? Nós podemos. Para encerrar, Valdo, última pergunta, tá? Última pergunta. Você falou muito em intuição. O que seria intuição, para quem não sabe? Explica aí para nós. Intuição é quando o seu eu superior está no comando e te fala assim, faça isso. Exemplo, você vai andando na rua, está descendo a rua, do lado direito da rua. Aí vem uma vozinha assim, vem um sentimento, vem uma sensação, vem uma lembrança, vem uma imagem que fala para você assim, mude o sentido, atravesse a rua. Aí você, muito racional, muito durão, muito machão, muito dono de si, fala, para que eu vou atravessar a rua agora? Tem muito movimento, não vou atravessar, vou atravessar lá na esquina eu mudo de passeio. Aí você continua andando, quando você dá uns 3, 4 passos à frente, vê um carro que atropela e joga no poste. O que foi isso? Foi uma intuição que você teve. O seu eu superior sabia que você seria acometido do acidente e ele te mandou um avisozinho, muda de direção, muda de rua, vai para o outro lado. E aí você não deu atenção, escolheu ser vítima do acidente, tá? E assim também, muitas vezes a gente ouve as pessoas falar assim, a minha cabeça quer uma coisa, o meu coração quer outra coisa. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que seguir. Segue o seu coração. O coração não mente. A sua mente mente. Por isso chama mente, né? Então, assim, quando você segue o coração, você está seguindo a sua intuição. Legal, e quando Valdo. segue o coração, você não vai se dar mal. Oi, Márcio? Valdo, gratidão pela sua presença no Mais um Papo Terapia. Próxima terça-feira teremos mais. Gratidão à pessoa que compareceu. Valdo, um grande abraço aí para ti, Uberaba, o pessoal da família aí. Gratidão a todo mundo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Terça. Beijo a todos. Tchau, tchau.